Tempo pascal, oitava da Páscoa, quinta-feira, 51. Ao encontro do Senhor. 1. Aparição aos 11. Jesus conforta os apóstolos. Presença de Jesus Cristo nos nossos sacrários. 2. A visita ao Santíssimo. Continuação da ação de graças da comunhão e preparação da seguinte. O Senhor espera-nos a cada um de nós. 3. Frutos deste ato de piedade. 1. Depois de ter aparecido a Maria Madalena, às demais mulheres, a Pedro e aos discípulos de Emaús, Jesus aparece aos 11, conforme narra o Evangelho da Missa. Por que estáis perturbados, e por que duvidais nos vossos corações? Vede as minhas mãos e pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede que um fantasma não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Mostrou-lhes as mãos e os pés e comeu com eles. Os apóstolos teriam, assim, para sempre, a certeza de que a sua fé no ressuscitado não era efeito da credulidade, do entusiasmo ou da autossugestão, mas sim de fatos repetidamente comprovados por eles mesmos. Jesus, nas suas aparições, adapta-se com admirável condescendência ao estado de ânimo e às diferentes situações daqueles a quem se manifesta. Não trata a todos da mesma maneira, mas por caminhos diversos, conduz todos à certeza da ressurreição, que é a pedra angular sobre a qual assenta a fé cristã. O Senhor quis dar todas as garantias aos que constituíam aquela igreja nascente, para que, através dos séculos, a nossa fé se apoiasse num fundamento sólido. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Jesus vive. A paz esteja convosco, diz o Senhor ao apresentar-se aos seus discípulos cheios de medo. A seguir, mostra-lhes as suas chagas e eles enchem-se da alegria e de admiração. Esse deve ser também o nosso refúgio. Nas chagas do Senhor, encontraremos sempre a paz e as forças necessárias para segui-lo até o fim da nossa vida. Faremos como as pombas, que no dizer da Escritura, se abrigam nas fendas das rochas durante a tempestade. Ocultamo-nos nesse refúgio para achar a intimidade de Cristo, e vemos que o seu modo de conversar é afável e o seu rosto formoso, porque só sabem que a sua voz é suave e grata aqueles que receberam a graça do Evangelho, que os faz dizer: Tu tens palavras de vida eterna. Temos Jesus muito perto de nós. Nas nações cristãs, onde existem tantos sacrários, a distância que nos separa dele não ultrapassa alguns quilômetros. Não é difícil ver os muros ou o campanário de uma igreja, quando vivemos numa cidade populosa ou quando viajamos por uma estrada ou de trem. Ali está Cristo. É o Senhor, gritam a nossa fé e o nosso amor. É o mesmo que apareceu aos seus discípulos e se mostrou solícito com todos. Jesus ficou na Sagrada Eucaristia, neste memorável sacramento. Contém-se verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue do Senhor, juntamente com a sua alma e a sua divindade. Por conseguinte, Cristo inteiro. Esta presença de Cristo na Sagrada Eucaristia é real e permanente, porque terminada a Santa Missa, o Senhor permanece em cada uma das hóstias consagradas que não tenham sido consumidas. É o mesmo que nasceu, morreu e ressuscitou na Palestina, o mesmo que está à direita de Deus Pai. No sacrário, encontramo-nos com alguém que nos conhece. Podemos falar com ele, como faziam os apóstolos, e contar-lhe os nossos anseios e as nossas preocupações. Ali encontramos sempre a paz verdadeira, que perdura por cima da dor e de qualquer obstáculo. 2. A piedade eucarística de João Paulo II deve centrar-se antes de mais nada na celebração da ceia do Senhor, que perpetua o seu amor imolado na cruz. Mas tem um prolongamento lógico na adoração a Cristo neste divino sacramento, na visita ao Santíssimo, na oração diante do sacrário, bem como nos outros exercícios de devoção, pessoais e coletivos, privados e públicos, que tendes praticado durante séculos. Jesus espera-nos neste sacramento do amor.
Não regateemos o nosso tempo para encontrar-nos com Ele na adoração, na contemplação cheia de fé e aberta à reparação das graves faltas e delitos do mundo. Jesus está ali, nesse sacrário vizinho, talvez a poucos quilômetros, ou talvez a poucos metros. Como não havemos de ir vê-lo para amá-lo, contar-lhes as nossas coisas e suplicar-lhe? Que falta de coerência se não o fazemos com fé. Como entendemos bem o costume secular das cotidianas visitas aos divinos sacrários. O Mestre espera-nos ali há 20 séculos, e poderemos estar ao seu lado como Maria, a irmã de Lázaro, aquela que escolheu a melhor parte, na sua casa de Betânia. Devo dizer-vos, são palavras de José Maria Escrivá, que para mim o sacrário foi sempre Betânia, o lugar tão tranquilo e aprazível onde está Cristo, onde lhe podemos contar as nossas preocupações, os nossos sofrimentos, os nossos anseios, as nossas alegrias, com a mesma simplicidade e naturalidade com que lhe falavam aqueles seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Por isso, ao percorrer as ruas de uma cidade ou de uma aldeia, alegra-me descobrir, mesmo de longe, a silhueta de uma igreja. É um novo sacrário, uma nova ocasião de deixar que a alma se escape para estar em desejo junto do Senhor sacramentado. Jesus espera a nossa visita. É, de certo modo, devolver-lhe aquela que ele nos fez na comunhão, e é prova de gratidão, sinal de amor e dever de adoração a Cristo Senhor ali presente. É continuação da ação de graças após a comunhão anterior e preparação para a próxima. Sempre que nos encontramos diante do sacrário, bem podemos dizer com toda a verdade e realidade: Deus está aqui. E diante desse mistério de fé, não é possível outra atitude que não a adoração. Adoro-te com devoção, Deus escondido. Uma atitude de respeito e admiração, e ao mesmo tempo de confiança sem limites. Permanecendo diante de Cristo, o Senhor, os fiéis usufruem do seu convívio íntimo, abrem-lhe o coração, pedindo por si mesmos e por todos os seus, e oram pela paz e pela salvação do mundo. Oferecendo com Cristo toda a sua vida ao Pai no Espírito Santo, obtém deste convívio admirável um aumento da sua fé, da sua esperança e da sua caridade. Assim fomentam as devidas disposições que lhes permitem celebrar com a devoção conveniente o memorial do Senhor e receber frequentemente o pão que o Pai nos deu. 3. Começastes com a tua visita diária. Não me admira que me digas: começo a amar com loucura a luz do sacrário. A visita ao Santíssimo é um ato de piedade que demora poucos minutos, e não obstante, quantas graças, quanta fortaleza e paz o Senhor nos dá. Com ela melhora a nossa presença de Deus ao longo do dia, e dela tiramos forças para enfrentar com garbo as contrariedades da jornada. Nela se acende a vontade de trabalhar melhor e se armazena uma boa provisão de paz e de alegria para a vida familiar. O Senhor, que é bom pagador, sempre se mostra agradecido quando vamos visitá-lo. É tão agradecido que não deixa sem prêmio um simples levantar de olhos, lembrando-nos dele. Na visita ao Santíssimo, fazemos companhia a Jesus sacramentado durante uns minutos. Talvez nesse dia não tenham sido muitos os que o visitaram, ainda que ele os esperasse. É por isso que o alegra muito mais ver-nos ali. Dirigiremos ao Senhor alguma oração além da comunhão espiritual e não deixaremos de pedir-lhe ajuda em coisas espirituais e materiais, de contar-lhe o que nos preocupa e o que nos alegra, de lhe dizer que apesar das nossas misérias, pode contar conosco para evangelizar de novo o mundo, e de falar-lhe talvez de um amigo que queremos aproximar dele. Que devemos fazer, perguntais algumas vezes, na presença de Deus sacramentado? Amá-lo, louvá-lo, agradecer-lhe e pedir-lhe, que faz um homem sedento diante de uma fonte cristalina. Podemos ter a certeza de que ao deixarmos o templo depois desses momentos de oração, terá crescido em nós a paz, a decisão de ajudar os outros e um vivo desejo de comungar, pois a intimidade com Jesus só se realiza completamente na comunhão,
e teremos encontrado estímulo para aumentar o sentido da presença de Deus no nosso trabalho e nas nossas ocupações diárias. Ser-nos-á mais fácil manter com o Senhor um trato de amizade e de confiança ao longo do dia. Os primeiros cristãos já viviam este piedoso costume a partir do momento em que tiveram igrejas e que se passou a reservar nelas o Santíssimo Sacramento. São João Crisóstomo comenta assim esta prática de piedade. E Jesus entrou no templo. Fez o que era próprio de um bom filho, ir logo à casa de seu pai, para lhe tributar-lhe a honra devida. Assim tu, que deves imitar Jesus Cristo, quando entrares numa cidade, deves em primeiro lugar ir a uma igreja. Uma vez dentro da igreja, podemos localizar facilmente o sacrário, que é para onde deve dirigir-se antes de mais nada a nossa atenção, pois tem que estar situado num lugar verdadeiramente destacado e apto para a oração privada. E nesse lugar, a presença da Santíssima Eucaristia estará assinalada pela pequena lamparina que, em sinal de honra ao Senhor, arderá continuamente junto do tabernáculo. Ao terminarmos a nossa oração, pedimos à nossa Mãe Santa Maria que nos ensine a tratar Jesus realmente presente no sacrário como ela o tratou nos anos da sua vida, em Nazaré.